Olá, pessoal! Mais um episódio do Balanços e Taças. E hoje temos uma convidada super especial e um tema mega especial. Hoje nós vamos conversar sobre cultura organizacional. E aí, você sabe o que é cultura organizacional? E a sua empresa? Qual é a cultura da sua empresa? Então, hoje vamos ter esse papo aqui com a nossa convidada que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes disso, Ivanete vai dar o seu olá aqui para gente. O oizinho de sempre, né? A gente faz aqui esse podcast com muito carinho, pensando em você. E se você se conecta com os temas que a gente traz nos nossos episódios, curta sempre, participe sempre nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e também compartilhe com seus amigos, porque nosso compromisso, né, Rita, é trazer informação para desenvolver você pessoalmente e profissionalmente. E aí, podemos apresentar a nossa convidada especial. Sim! Hoje nós teremos aqui conosco a nossa querida e minha amiga Samantha Freitas. E eu vou ler assim, gente, um mini do mini currículo desta pessoa. Porque senão é lá um episódio do pod inteiro aqui a leitura do currículo da Samantha. Mas a Samantha, ela é pedagoga, especialista em governança, controladoria e advisory, porque tem uma palavra em inglês aqui, tá? Que é advisory, em cultura organizacional. Mãe da Maria, beijo Maria, do José, avó da Marina e do Theo. Melhor parte do currículo. Melhor. Essa é a parte melhor. Fundadora do Valora Group, empresa especializada em governança, controladoria e advisory, com atuação em mais de 55 segmentos da economia, atendendo empresas em diversos estados do Brasil, Distrito Federal, além de clientes na Alemanha, Portugal e Estados Unidos. Ou seja, gente, nós temos hoje aqui uma consultora internacional. Embaixadora do CEO Clube no Pará, vice-presidente da Universidade Corporativa da Associação Comercial do Pará, ACP, e diretora da Câmara de Consultoria do CDL Belém, contribuindo ativamente para o fortalecimento do ambiente empresarial e de formação de líderes. Então, Samantha. Oi! Seja Tudo muito bom, bem-vinda. meninas? Obrigada pelo convite, obrigada porque tá junto de mulheres tão fortes, é tão bom, né? Obrigada. Eu que agradeço. Samantha, a gente vai querer hoje entender, né, Ivanete? Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fica, e aí, será que eu sei o que é? Como é que a gente faz para entender qual é a cultura de uma empresa? Então, hoje, minha amiga, é com você. Aqui queremos Então, bora lá. saber tudo. Aprender e entender. Opa, muito bom. Essa é uma área, falar de cultura é algo que a gente não precisa nem falar, porque a gente vive. É o que a gente vive dentro de casa, é o que a gente vive em sociedade, é o que a gente vive no nosso trabalho, no dia a dia, né? Então, cultura, se a gente for explicar para alguém de 15 anos, vamos lá, para entender, para essa pessoa entender exatamente, são as regras sociais, é a forma como a gente se comunica, é a nossa postura, é aquilo que a gente acredita e defende através da nossa atitude, não da nossa palavra. Então, é aquilo que a gente pratica no dia a dia. E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente leva esse pacotinho aí para dentro da empresa, né? Tudo aquilo que eu acredito, que eu acho valioso, valoroso para compor aquele objetivo profissional e formatar essa comunicação interna, né, de várias pessoas que vêm de famílias diferentes, de locais diferentes, com culturas diferentes, né, e fazer com que essas pessoas tenham um alinhamento maior com aquele propósito daquele lugar ali. Então, quando a gente fala em cultura organizacional, significa que a gente vai se unir a pessoas que acreditam em valores proximais rumo a um objetivo comum. Legal. Então, eu preciso de clareza sobre como agir nesse espaço, porque eu fui criada de um jeito, a Ivanete de outro, a Rita de outro também, e a gente vai trabalhar no mesmo espaço. Como é que a gente vai fazer se nós temos valores diferentes, educação diferente, ou seja, horizontes de vida diferenciados? Então, quando a gente entra num lugar, num espaço colaborativo, a gente precisa entender também que aquele espaço tem as regras próprias. E a gente precisa fazer esse alinhamento. Por isso que é muito difícil contratar alguém. Incrível, é verdade. Não é só pelo talento, pelas hard skills, pela competência técnica. Muito se fala hoje em hard skill, soft skill, né? E a gente tem que olhar muito para essa questão das soft skills mesmo.
né? De que forma eu estou comprometida a fazer com que os meus talentos e competência técnica evoluam nesse espaço aqui de trabalho. Porque é nesse espaço que eu vou passar, sei lá, 8, 12 horas de trabalho, às vezes passa de 8, né? E eu vou passar a maior parte da minha vida fixa nesse espaço aí. Incrível. E Samantha, a gente fica aqui Já tô pensando. refletindo. Eu também. refletindo. Sabe que cabeça de contador, a pessoa fala e a gente já tá aqui assim. E aí? Fazendo números. As empresas estão tendo, como é que tá, né? Esse posicionamento realmente da cultura de cada empresa. Então, a gente analisando assim, analisando assim muito rapidamente, a cultura organizacional, para que ela possa ser implantada dentro de uma empresa através de um regimento, onde ela vai ser bem clara ali para que todos possam falar a mesma linguagem. Seria mais ou menos isso, Sim, esse resumo? sim. Porque, como você disse, eu fui criada de um jeito, você de outro, a Ivanete de outro. Podemos até ter vários valores em comuns, mas também podemos ter outros diferentes. E que nesse regimento, digamos assim, ele vai estar muito bem estruturado para que todos possam viver muito parecido você viver em sociedade. Você precisa de regras para viver É um em sociedade. casamento. E uma coisa interessante, só dando o gancho da Rita, que eu anotei a fala da Samantha, né? Porque ela falou assim, a cultura, ela é atitude e não palavras. Exato. Quando a Rita fala do regimento, e aí vem uma provocação, tá, Samantha? A gente vê muitas empresas que colocam assim, cultura organizacional, valores, aí coloca tudo as palavrinhas dentro de um banner ou de um regimento, mas atitudes não são. O que está escrito ali, né? E aí seria essa provocação. Vamos lá. Muitas vezes a gente coloca lá ética, né? Valores ética, compromisso, confiança. Só que quando a gente fala em ética, ética é um valor, é uma palavra muito subjetiva. Eu entendo de uma forma, eu coloco minha visão de mundo na palavra ética, a Ivanete também. Coloca a visão de mundo dela sobre ética, a Rita também. Então, quando a empresa não traz essa declaração sobre o que ela entende que seja ética, é muito difícil que o time que esteja lá entenda o que significa ética para essa empresa. Sim. Então, tem que tirar da subjetividade e especificar exatamente o que a empresa entende sobre aquele valor. Então, quando a gente trabalha com um time, numa empresa, a gente precisa fazer esse alinhamento de valores. Ele é fundamental. E as empresas não fazem isso. Muitas vezes elas contratam talentos, elas contratam pela competência técnica, que é importante, é fundamental, porque a gente quer que a empresa cresça, e ela cresce porque tem profissionais habilitados a fazerem aquilo lá. Mas se não tiver essa soft skill muito clara, muito, né, você tem alinhamento, tem comprometimento com o que a gente, você está entendendo quem somos nós, qual é o nosso propósito, como a gente faz, para quem a gente faz, né? O que aqui é permitido, o que aqui não é permitido. Se não tiver muito claro isso, e não tão somente no book de governança, no regimento, no manual de conduta e ética da empresa, mas sim nas atitudes, porque não adianta lá estar, vamos lá, paciência como um valor, e as pessoas se falam aos gritos. Isso. E o erro não é permitido. E as pessoas ficam sem se falar num movimento há divergências, e as pessoas, depois dessa reunião, ficam sem se falar. As pessoas não têm paciência com o outro, né? A cultura, eu costumo dizer que a boniteza dela, né, é que ela é sobre pessoas. Empresa não é recurso material. Empresa não é sobre dinheiro. Empresa é sobre pessoas com outras pessoas para com outras pessoas. Muito bem. Que legal. Olha essa reflexão. Porque a gente vê assim, Samantha, como você falou, existe lá um regulamento, as regras muito bem definidas, né? E esse tempo, porque o que acontece? A gente vê que, como você falou, tá lá escrito a paciência, vamos continuar no exemplo da paciência, mas a Rita, que é a chefa superior, totalmente impaciente. Eu quero isso para hoje, eu quero para hoje. Ou seja, como é que faz para que essa cultura realmente seja implantada? Perfeito. Porque é muito fácil ter as regras, mas está ali e o chefe, que é o principal, digamos assim, o dono da empresa, ele precisa dar o aval do que vai ser implantado na empresa dele. Exemplo, inclusive, né? E ser o exemplo. Então, como é que faz essa implantação toda?
Tem um processo chamado onboarding, que é quando a pessoa entra na empresa e ela passa por um processo de preparação sobre o quem somos nós, né? Onde é que você vai ficar, com quem você vai falar, quem são as pessoas que estão junto com você nessa empresa. Então, esse processo de onboarding é de alinhamento de expectativas, de valores, enfim. Só que muitas vezes isso aí não acontece, né? Entregue um PDF, olha, aqui está o nosso manual, eu vou ler com você, tchau. O onboard, ele é fundamental, mas mais importante que ele ainda é algo chamado cross-boarding. O que que é? Ele vem depois do onboarding e ele é infinito para quem está na empresa. Então, é esse alinhamento diário e cotidiano com os funcionários, com o time. Todo mundo participa da empresa e ele é obrigatório. É esse treinamento de valores, esse alinhamento de valores, propósitos, missão, diariamente. Ele está na agenda semanal do time. Legal, Samantha. E aí, você trazendo todas essas informações, eu fiz assim, por isso que eu falei assim, várias reflexões, porque eu sou professora também de ética, né, dentro do processo contábil. E aí, uma das coisas assim que eu já trabalhei com as minhas turmas, que a gente vai iniciando, falando da ética no início, que você falou um pouquinho de ética. E aí, trazendo, como a Rita perguntou, como fazer para implantar essa cultura? E aí, eu me lembrei da sua fala anterior, de uma situação que a gente tem na ética. Falando de um pouquinho da sociedade em que o ser humano vive. Ele começa com a família e começa com os primeiros valores da família. Eu sempre brinco assim, não põe a toalha na cama, não pode chamar palavrão, tem que tomar bênção todas as vezes, né? Quando vê um parente. São valores nossos que vão nascendo, né? Intrínseco da família. Então, primeiro a sociedade. Aí depois vem a sociedade da escola, em que a criança sai daquele ambiente familiar e choca lá com os outros coleguinhas Sim. que tiveram culturas diferentes, né? Familiares. Aí depois ele começa a ficar naquele conflito. Aquele conflito. Aí depois ele vai para a sociedade, às vezes, da religião. Começa a ir para as igrejas, né, os templos, dependendo da religião de cada um. E também começa também a entrar em choque, mas absorvendo também outras culturas, até que ele chega nas empresas. Ele já vem com vários, né, vários elementos que começaram a formar Perfeito. aquele ser. E aí? Além do Pronto. conflito das gerações, os conflitos culturais. Como tratar? Precisa de um profissional na empresa para poder fazer esse trabalho? Sim, precisa. E ele geralmente está ali no setor de recursos humanos, de gente, gestão de pessoas. É fundamental. E o cross-boarding, ele tem esse papel mesmo, sabe? De alinhamento, né? De trazer pertencimento, né? O que muitos falam por aí, vestir a camisa, né? Essa sensação de pertencimento, ela é fundamental. Essa sensação de você estar no seu espaço, que você entende, aqui é o meu lugar, ela é fundamental. E ela não é colocada, ela não pode ser imposta, ela precisa partir de uma origem e essa sementinha, sabe? Que a gente vai plantando, vai regando, vai vendo como está crescendo, vai podando, e a gente vai alimentando essa sementinha. O crossboarding, ele é fundamental para isso, para que você tenha essa percepção de quem são as pessoas, quem está junto, quem hoje não está junto, mas por algumas circunstâncias de vida pessoal, mas ela está, querendo ou não, ela está ali. Então, essa percepção sobre o ser humano que compõe o time, que compõe a empresa. É sobre gente. Hoje, Samantha, nós estamos vivendo, né? Vai ser implantado agora em maio, né? A NR1, que ela traz muito esse lado do olhar que vai ter para o funcionário, para o teu colaborador, onde você vai ter que ter processos, montar processos, até para que você possa identificar dentro da tua empresa qual é aquele colaborador que está passando por alguma situação emocional, digamos assim, que está comprometendo o seu trabalho, e nesse momento aí você vai ter que ter um olhar diferenciado. E quando você fala assim, a gente tem vários processos aí para implantar uma cultura, né, organizacional. Sim. Quais são os profissionais envolvidos, Samantha, nesse processo? Olha, o importante é que pedagogos, psicólogos, profissionais da área de recursos humanos, né? Mas eu brinco que hoje a profissão, a formação, a graduação, que é fundamental, ao meu ver, a educação, eu acho que a educação é algo fundamental para todo mundo, tem que estudar, tem que conhecer, tem que entender, mas, acima de tudo, um conhecedor de pessoas. Uma pessoa que goste de estar com pessoas e que entenda que pessoas passam por desafios, dificuldades, problemas, assim como pelas vitórias também. Entende? Não adianta você ter uma formação e não curtir
e não sentir prazer e não se compadecer muitas vezes, não empatizar com pessoas. Então, quem tem que estar à frente? Quem tem competência técnica para isso e que goste de pessoas. Fantástico, olha só. Eu tô aqui fazendo mais anotações, gente, porque quando a gente conversa com um profissional de alta qualidade, assim como a Samantha, que vem trazendo um tema que não é para a gente tão confortável, porque a gente trabalha números, né, Rita? Nós somos Isso. contadoras, trabalhamos com números, balanço, Posso dizer a mesma balanços, né? As taxas, ela vem depois, mas geralmente são os balanços, Sim, os verdade. relatórios. Mas a gente estuda muito para poder ver esses temas transversais que afetam a nossa profissão. Sim. E falar de pessoas é algo que a gente sempre trabalha muito na contabilidade. Pessoas, processos, sistemas. E às vezes os erros chegam para a gente dentro das organizações, para a gente poder trabalhar os números, mas que às vezes vem errado por falta de atenção, por aborrecimento, às vezes que esses profissionais têm nas empresas, acaba que não fazem o trabalho direito. E eu me lembro que uma vez, uma dessas conversas, né, de pódio, de live, eu conversei com uma professora sobre presenteísmo. Estou falando com você, mas vou trazer essa temática aqui porque eu acho muito importante. O presenteísmo, na época, ela trouxe para mim na situação aquela pessoa que está num local, mas não está. Fisicamente ela está, mas a mente dela não está. Por doença, por insatisfação, por desmotivação. E muitas das vezes provocada por essa falta de alinhamento cultural, né? Ela está num ambiente que ela não está se sentindo pertencente àquele espaço. E acaba que ela vem todo dia, mesmo horário, trabalhar, desmotivada, tá ali, mas parece que não tá, acaba errando no seu processo, né? E isso afeta por falta desse alinhamento cultural. Aí, por conta disso, Samantha, eu vou te fazer uma pergunta que hoje está afetando muitas organizações, já alinhando, tá? Sustentabilidade nas organizações. Né, chamados stakeholders, que esse empregado, ele é uma parte, né, que vai fazer aquela conexão dos processos, a engrenagem funcionar. Se ele não estiver bem, se ele não estiver alinhado, a produção da empresa pode cair? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala em stakeholder, é todo mundo que está, de alguma forma, envolvido com a empresa, seja o cliente interno, o cliente externo, o fornecedor, que está ali no dia a dia com a empresa, né? Imagina que o meu fornecedor não está bem e ele para de fornecer aquele insumo que eu preciso, e aí? Né? Então tem que ter um alinhamento, sim, é fundamental que tenha. E para isso, esse estado de presença que você traz aqui, ele é fundamental. O estado de presença, ele me traz, ele me pontua o quanto foco no meu negócio, e eu estou falando negócio agora para fazer dinheiro, para movimentar, para trazer resultados e tal. O foco ele é fundamental, porque se eu não estou de corpo e mente presente no mesmo lugar, eu não consigo ter resultado. Né? E quando eu estou com o corpo e mente presente no mesmo lugar, eu tenho atenção a números, dados, informações, comportamentos. Eu estou junto ali. Eu estou entendendo o cenário, o contexto, as pessoas, a comunicação. Estou entendendo o que está combinando com aquilo que eu acredito que não está combinando. Então, essa visão do estado de consciência, né, de foco no meu negócio, ele é fundamental para que eu tenha sucesso. Se eu não tiver esse estado de consciência ativado, eu não consigo ter sucesso. Eu posso fazer dinheiro, mas sucesso eu não atinjo, não alcanço. Porque vai ficar faltando sempre, né, alguma coisa. Né? É atenção. Eu acho que se eu pudesse, vou até falar de um tema que talvez nem faça muito sentido aqui, mas eu vou trazer. Eu entendo que a vida seja isso, esse estado de consciência. Por isso que quando a gente se enche de muita coisa, de muita informação, de muito recurso, a gente não tem condições. É por isso que essa geração tá difícil. E a gente está nessa geração. Porque a gente pega um celular, a gente tem tudo que a gente precisa, entre aspas, dentro desse celular. Todas as informações, e a gente acaba que a gente ia pesquisar o telefone da Ivonete, e aí a gente entra em várias redes sociais, faz várias coisas e não pesquisa o telefone da Ivonete, a gente não sabe nem o que a gente queria com a Ivonete. A atenção já fugiu. Já fugiu, porque a gente tem uma rede, né? E vai dispersando de uma forma muito rápida e ágil que nem a gente se percebe. Isso é verdade. Imagina isso no contexto, na rotina de uma organização. Por isso que algumas, dentro da sua cultura, não permite, né? Trabalha com intranet. Você está na internet direto e nem o celular, às vezes, só a intranet, né? Isso é cultura. Sim, faz parte da cultura. É uma norma, é a comunicação, né? Então, muitos órgãos só permitem a intranet, que é a internet interna. Né?
E tem questionamento sobre isso, porque tudo tem questionamento, né? Samantha, já teve alguma situação em que você foi para fazer um trabalho de implantar uma cultura, né? Fez todo um levantamento, porque, como você disse, são vários profissionais aí envolvidos, né? E de não ter realmente a adaptação do próprio dono da empresa com relação a essa cultura que seria implantada? Certo. Antes de eu entrar em qualquer empresa, eu faço um rastreio e, sobretudo, um trabalho com o CEO. Então, o meu trabalho é exatamente saber se ele está disposto a realmente fazer esse trabalho, permitir esse trabalho de engajamento. Trabalhar a cultura é um processo longo, não é da noite para o dia, é algo que realmente é processual e longo. Então, se o CEO não está disposto, eu não tenho como fazer o que ele não consegue fazer, o que ele não está disposto a fazer por ele, porque eu vou embora. Eu vou sair daquele espaço, eu tenho um período de tempo. E aí, depois disso? Então, primeiro é ele. Primeiro é com ele. Se você perceber que ele não vai É bandeira engajar, vermelha para mim. então já encerra. Bandeira vermelha, eu não entro. Não. Ah, mas o valor é maravilhoso. Não entro. Legal isso, né? Com certeza. Porque é meu nome, é minha reputação e são os resultados que eu levo para as empresas. Então, imagina passar um período de tempo e não ter um resultado. Isso não tem nada a ver comigo. É um valor meu. Olha aí. Sim. E assim, eu vou tocar num assunto um pouco delicado, se Fique à você vontade. sinta à vontade, se você quiser responder ou Tá não. bom. Mas assim, tá fluindo, né, a conversa, e assim, algo muito delicado, a gente está falando de falar de diversidade e inclusão. Sim. A gente percebe como a temática da prática de ESG dentro do processo, falando um pouco do social, Uhum. né, que é uma das temáticas fortes, dos pilares da prática de ESG, o social, você fazer inclusão, porque nós somos pessoas diversas. Temos raças diversas, nós temos religiões diversas, nós temos sexualidade, que são gêneros, né? Que estamos ali vivendo diversas pessoas que você vai contratar numa organização. E às vezes o gestor, quando você fala da bandeira vermelha, é por isso que me veio esse insight, viu, Samantha? Às vezes tem pessoas que são tão tradicionais às culturas passadas que eles não vão conseguir se adaptar às novas culturas. Então, assim, trabalhar uma sucessão dentro de uma organização seria uma sacada para que você pudesse mudar um pouco essa cultura? Porque às vezes os pais que fundaram são pessoas de uma era muito diferente da nossa hoje, porque não estavam acostumados com algumas situações de vida que a gente tem hoje, de seres que são pessoas que vêm trabalhar, que têm inovação, têm potencial, mas às vezes não são aceitos socialmente. Eu não vou citar, até para não colocar assim, a gente em situações assim, talvez, que a gente não queira estar, né? Mas a gente sabe que existe muita exclusão dentro das empresas, das corporações. Então, às vezes, por conta desse fundador, desse patriarca, talvez um processo sucessório seria assim, uma coisa legal para se trabalhar e começar a mudar um pouco essa cultura? A cultura pode ser mudada? Pode e deve, né? Eu sigo a linha da liderança regenerativa. E vamos falar sobre liderança agora. A cultura dentro de uma empresa, o líder, ele é a inspiração, ele deveria ser a inspiração para o time todo, né? Então, a cultura, ela é aquilo que o líder, ele projeta no dia a dia, através da rotina dele, através dos processos da empresa, da hierarquia, né? Das funções, não necessariamente do cargo, mas das funções que operam ali dentro da empresa, enfim. É o líder que precisa respirar, transpirar e inspirar as pessoas no dia a dia, né? Então, quando a gente fala de uma sucessão, antes a gente tem que falar sobre volto a bater na mesma tecla, desse crossboarding, né? O que está sendo falado ali na empresa? Ele precisa participar, esse líder que não está valorizando o que é fundamental, não tem como fugir, que seja valorizado, ele precisa ser trabalhado. E o sucessor, ele também precisa estar disposto a fazer com que essas regras que não estão sendo obedecidas, digamos assim, façam valer, né? Ele as faça valer. Então, assim, o cuidado de botar alguém numa liderança é muito importante, o cuidado de trabalhar uma sucessão é muito importante, mas volto a dizer, esse namoro cultural, ele precisa existir a todo tempo dentro da empresa. Não tem como fugir. A cultura da minha empresa é essa que está no papel. Não existe isso, porque a cultura da empresa é aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então, eu não sei se eu te respondo, mas é fundamental trabalhar essa percepção do líder que não está atingindo os resultados que precisa. É fundamental trabalhar essa nova perspectiva do sucessor, sim, mas é fundamental trabalhar
toda a empresa, todas as pessoas que compõem a empresa, para ter esse olhar, né, sustentável. E quando a gente fala do olhar sustentável em relação às pessoas, o ideal dos mundos é que não tivesse NR01, é que não tivéssemos que falar, olha, essa pessoa precisa ser respeitada, porque isso deveria ser natural. Sim. Deveria ser natural. O melhor do mundo é que não precisássemos de cota, porque deveria ser natural que todos tivessem acesso qualitativo à saúde, educação, moradia. Só que não é. A gente tem que falar, olha, eles precisam, né? Então a gente precisa sim defender, né, as minorias. A gente precisa. Precisa. E uma empresa que está alinhada a essas práticas, né, Samantha, ela com certeza ela tem um valor até melhor no mercado, né? Ela é Falando vista um pouco contra de os olhos, valorização. né? Ela é Porque ela tem vista- vários defensores Isso. internos. Os stakeholders estão todos ali. Nós somos isso aqui. Isso. A gente tem um senso de Se pertencimento. conecta, né, com É um aquilo. pertencimento gigante, é um movimento. Eu vi assim, Samantha, que a gente veio, né? A gente vem trabalhando a sustentabilidade, digamos, nos negócios, né, já há um bom tempo. Na área contábil, hoje em dia, a gente tem um balanço verde, né? E aí houve mais essa preocupação. As empresas começaram a ter um outro olhar. Nós, profissionais da contabilidade, também começamos a ter um outro olhar. Por quê? Porque a gente começou a pensar no futuro e como a gente quer esse mundo no futuro. Não só olhando para o lado do verde da natureza, não é isso, mas Pessoas olhando mesmo. para o lado de pessoas mesmo. Por quê? Porque a gente via muito uma cultura, não sei se eu posso chamar de cultura antiga, onde o chefe ele era o intocável, onde o chefe era aquele que chegava e os funcionários tinham, na verdade, medo, não era nem respeito, era medo, né? Era muito difícil a gente entrar na sala do dono da empresa, era uma coisa mais rara do mundo. E hoje a gente vê que mudou muito isso. Existe, claro, processos aí para se verificar tudo que está acontecendo dentro da empresa, mas tem mais abertura. E eu não sei se isso foi por mudança de cultura, que eu creio que sim, porque o próprio mundo, o próprio ambiente de todas as empresas começou a mudar. E aí eu digo, ei, eu já vejo de uma outra forma Espaços o mundo hoje, compartilhados, os né? espaços É muito legal. compartilhados. É muito legal um espaço A gente vê compartilhado. uma transformação, está acontecendo uma transformação muito legal. Como você disse, não era para ter uma NR1 para que eu tivesse um olhar desse, mas infelizmente precisa. Precisa. Porque senão tudo não dizia assim, antigamente era assim, tá na lei? Foi na lei, eu faço. Mas Mas infelizmente no Brasil ainda continua muito tem um assim. ditado que diz assim, que isso é fundamental. O óbvio tem que ser dito. Tem que ser Tem que ser dito. dito. Tem que ser dito, escrito, documentado, assinado e cartório. Isso. E é óbvio, mas tem que E é ser óbvio, dito, tem porque que as ser pessoas dito. não cumprem, né? E como você disse, porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para É ela. verdade, E a gente é tem olhares verdade. diferentes, É diferenciados. Não só empresarial, mas na nossa vida, no nosso dia a dia. Muitas vezes eu digo, gente, mas eu penso desse jeito, eu acho que esse é o certo. Aí a Vanessa diz, não, mas o meu Sim. pensamento é esse. Imagina a cultura do medo numa Imagine. empresa onde as pessoas não podem falar. Qual o nível de crescimento? É um crescimento barrado, né? Até que a gente cresce, porque se as pessoas não podem falar, não tem como crescer essa E aí não empresa. tem respeito, né? Também, Exato, porque quando você não tem exato. voz, e aí quando você fala, as pessoas não podem falar. Tem uma outra frase que a gente escuta muito falando do S, nada de nós sem nós. Né? Isso é legal, por isso os Estamos stakeholders juntos, né? estamos juntos, Isso. né? Por exemplo, quando você fala da inclusão da mulher no mercado de trabalho, né? A gente está aí dentro de uma lei da misoginia que precisou ser editada, falando de normas, né? Mas, poxa vida, será que essa lei vai fazer com que mais mulheres sejam incluídas no mercado de trabalho ou vai começar a ter outra Exclusão. barreira de exclusão das mulheres por conta desses assédios, Sim, dessas sim. questões que envolvem as violências existentes contra a mulher? Aí a gente fala do negro. Só quem é negro sabe o que passou da sua história, da sua ancestralidade e a sua vivência, o que dói, né? As pessoas trans, só elas sabem o que passa. Esses as lugares de exclusões, fala, né? esse lugar de fala. Então, essas questões da fala, você quando vai criar uma cultura que você vai abrir o espaço de trabalho para essas pessoas minorizadas, como a gente acabou de falar, é importante ouvi-las para se construir um instrumento que vai ser aplicado dentro dessa cultura. É fundamental. É fundamental, porque como você acaba de dizer, a gente precisa entender o lugar de fala de cada um, né? É claro que a empresa, ela, quando possivelmente chega um colaborador, já tem a regra ali pronta, já tem ali um caminho, mas ele pode e deve ser ouvido, porque de alguma forma a empresa pode ser melhorada e deve crescer com a chegada dessa pessoa. Entende? A gente não contrata para manter somente, a gente contrata para crescer. E a gente cresce não tão somente com competência técnica, pelo contrário, a gente cresce, uma empresa cresce com a imputação da nossa força interna
para que aquele lugar evolua, né? Quando a gente fala assim, parece romântico, né? É duro, no dia a dia é desafiante falar, transformar isso em número, em resultado, num Power BI. Mas são as pessoas que movimentam, que trazem resultado para a empresa. Nossa. Como você disse, hoje esse olhar diferenciado, né? Que eu nem digo que é diferenciado, é um olhar mais humano, que eu tenho que conviver com o que é o diferente para mim, mas eu tenho que agregar, eu tenho que conviver com essas situações. E muitas vezes, o que é que eu deparo assim, Samantha? A gente fala isso, mas nós trabalhamos no Brasil, o pilar deles são as pequenas empresas. Então, geralmente as empresas dizem assim, tá, eu vou trabalhar com a inclusão, com a diversidade, mas existem situações em que elas, digamos assim, elas ainda não têm esse suporte. Vamos falar agora de NR1, por exemplo, né? Veio as empresas e disseram assim, poxa, mas e agora eu vou ter que contratar um psicólogo, eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu disse, calma, calma que não é assim. Ou então agora eu vou ter um custo maior para poder me adaptar a essas novas regras. Então, para a gente que trabalha com as pequenas empresas, né? A gente já vai lá agora para o lado um pouco contábil, né? Empresarial. A gente tenta mostrar para eles de uma forma, digamos assim, que não afete o seu custo, mas que eles possam ir se adaptando, possam ir implantando determinadas ações. NR1, que é o que está agora na boca de todo mundo, como é que vai ser, né? Vários clientes, e agora, Rita? Eu sou tão pequeno, como é que eu vou fazer? Calma, calma. Vamos implantar processos? Tudo é processo. Não precisa você chegar e você contratar, eu vou contratar um profissional tal, um aplicativo que vai me fazer isso. Não é por aí. A cada empresa, a gente tem que ter um olhar diferenciado e mostrar para eles soluções. E a melhor solução aí é organizacional, é processual. É dizer, olha, através de pequenos processos você vai se adaptar e isso vai contribuir para o teu crescimento. Lá no escritório, a gente faz também essa gestão de pessoal, a gente dá esse tipo de consultoria, né, de assessoria. E eu achei legal que a minha gerente, ela disse assim, olha, eu já vou montar um cantinho lá na empresa tal, onde o funcionário vai chegar, vai ter uma cestinha, vai ter isso, vai ter aquilo, ele vai tirar uma frase do dia para que ele possa se motivar. Eu achei aquilo tão bom. Eu disse, mas olha que legal. É isso que eu ia perguntar para a Samantha. Dicas, Samantha, para esses pequenos negócios que precisam se adaptar a essas regras. Primeiro, entender que cada empresa é uma empresa, é como a sua digital. Então, a gente não precisa se adequar como a outra empresa está fazendo. A gente precisa entender as normas que a gente precisa cumprir e a gente vai formatando o nosso negócio do nosso jeito, com os nossos valores e devagar, como a gente consegue fazer. Tem coisas que a gente precisa fazer, mas tem coisas que a gente também precisa entender, ter essa gentileza com a gente, né? Seguindo as normas, seguindo as regras, mas entendendo que tudo é um processo. A gente não precisa fazer o que o outro está fazendo, porque ele já está ali na frente. Calma, né? Vamos organizando. O que eu preciso fazer? Quem eu sou na empresa? Eu sou tudo, eu sou operacional, porque o microempreendedor é tudo, né? Então, eu sou operacional, eu sou estrategista, eu sou tática, eu sou tudo. Então, calma. Então, o que disso aqui eu preciso começar a fazer e manter? Consistência é tudo para quem quer crescer. Consistência é tudo para quem quer crescer. E não é muito hoje e amanhã pouco. Não. É um pouco todo dia. Mas tem que ter essa consistência para que tenha essa evolução. Então, cada empresa é uma empresa. Microempreendedor individual, microempreendedor grande industrial, cada empresa é uma empresa. Então a gente vai se adaptando às regras, vai fazendo elas acontecerem no cotidiano, como a gente pode. E isso está estabelecido no nosso planejamento estratégico. E dentro desse planejamento estratégico, a gente tem as OKRs, que são os objetivos e as chaves para alcançar esses objetivos durante o ano. Então eu tenho as OKRs que lá no final do ano eu preciso ter alcançado, e para isso eu vou dividi-las em trimestres. Então, para eu chegar lá, o que aqui nesse primeiro trimestre eu preciso executar? Eu tenho chaves para essa execução, para alcance desse objetivo. Então, cada empresa precisa ter essa estrutura, independente do porte, independente do segmento, precisa ter essa estrutura. Que ela já comece, né, Samantha? Ela já comece. Implantando a sua cultura, com seus valores muito bem definidos. E se ela não está nascendo agora, se ela já tem um tempo nesse porte aí, ela pode começar
de onde ela está. Entende? Às vezes, eu passei minha vida inteira sem fazer, então bora fazer agora. Não tem problema nenhum. Agora a gente Precisa ter uma orientação, né? precisa ter uma orientação. E eu faço parte de algumas associações. E numa delas eu me permiti estudar quem estava lá dentro. Um estudo meu, analisar os comportamentos das pessoas lá dentro. E eu entendo que, por exemplo, um dos comportamentos que eu vejo é que as pessoas dentro da associação que eu pesquisei, que eu estudei, que eu analisei, elas são altamente comprometidas tecnicamente, de um know-how gigante em suas áreas. Elas têm alguma estratégia para fomentarem o negócio delas, mas em termos de tática, há um delay extremamente grande. Então, elas têm alguma estratégia, elas têm muita competência técnica, mas elas não sabem como fazer com que isso aqui funcione, porque taticamente elas não têm estrutura, não foram preparadas para ter essa estrutura e elas não têm uma cultura que traga para elas o entendimento de como chegar ao grande sonho delas, de ter resultado financeiro, ter reputação mais elevada, ter reconhecimento público em suas áreas. Não tem. Porque faltou algo. Faltou algo. Que Né? é esse algo aí que É a faltou? tática. E onde é que você encontra isso? Não é na universidade. Na universidade você já garantiu a sua competência técnica, está lá na operação. Não é na universidade. Essa estratégia, você pegou uma parte da universidade, você pegou uma parte do mundo, Mercado. das redes sociais, das conversas, do networking, você pegou alguma coisa e você montou ali o que você entende por estratégia. Você até pegou no chat GPT. Mas a tática, que é o como, a estratégia é o quê? A tática é o como eu vou fazer com que esse o quê aconteça. Eu não pego. Então, eu preciso de uma mentoria. Eu preciso, não é de um mentor que diga, olha, faz isso. Ele nunca fez, mas ele manda o outro fazer. Não é esse mentor. É o mentor que está ali, que ele entende, que ele sabe como faz a roda girar. É justamente esse mentor que pode ser um parceiro de trabalho, que já passou, tá 2, 3 níveis acima de você, às vezes um nível acima de você. É um mentor profissional, é um grupo que se reúne para estudar mercado e vamos nos dar as mãos aqui, vamos fazer junto acontecer. Então, esse delay é muito grande. E aí as pessoas estão sofridas, porque os boletos não param de chegar. E elas são extremamente competentes e elas entram numa esfera de por que o outro consegue, ele tem menos competência técnica do que eu e eu não estou conseguindo. O que é isso? Né? Então, eu acredito que quando a gente olha para a importância que a cultura organizacional tem, desde o microempreendedor individual, desde aquele profissional liberal, desde o egresso que sai de uma graduação, e agora, o que eu vou fazer no mercado de trabalho? Quando você entende a importância da cultura organizacional, você vê que isso não é firula. É fundamental para que você tenha resultados reais no seu negócio. Eu estou falando de dinheiro, sim. Eu estou falando de poder. Eu estou falando de um network altamente qualificado. Eu estou falando de você levantar uma bandeira que você acredita e você fortificar ela, mostrando que você tem resultados e como fazer isso, como alcançá-los. Olha, gente, nós tivemos aqui. Legal. E era um papo que a gente estava assim, né, Ivanete? Cultura assim. organizacional, o que a gente vai conversar? Mas é por isso que nós trouxemos uma mestra aqui, né? meu Uma Deus, especialista. Obrigada, gente. E Samanta, a gente já está chegando no finalzinho do já? nosso bate-papo. Muito rápido, muito rápido. Mas assim, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para quem está participando conosco, para quem ainda não tem cultura organizacional da sua empresa. Samanta aqui vai deixar o contato delas, redes sociais, e dar uma mensagem aqui para quem está conosco. Joia. Meninas, assim, eu acredito que valorizar, sabe, desde cedo, o seu objetivo e fazer com que esse objetivo ele ganhe vida através de valores e inegociáveis. Aquilo que é inegociável precisa estar muito claro no seu dia a dia, sabe? Você saber exatamente para o que você consegue dizer sim e o que você precisa dizer não. O sim, ele exige critério. Para eu dizer sim para qualquer coisa, exige critério. Então, para que você está dizendo sim? Você está dizendo sim para tudo? Né? Qual é o critério que você utiliza para dizer sim em relação ao seu objetivo profissional?
E o não, ele exige controle, né? Então, assim, o recado que eu deixo é que para você ter qualquer resultado no seu negócio, e vamos pensar, repito, em resultado, finanças, reputação, estar em rodas que você sempre sonhou profissionalmente falando, você precisa focar na cultura do seu negócio. Nas normas, nos processos, nos valores, no propósito para quem você serve, a quem você serve, né? Precisa estar muito delineado, muito claro, muito especificado para você, né? Porque você só vai conseguir atingir esse público se tiver claro para você. Antes deles terem clareza sobre isso, você precisa ter essa clareza. Então, a cultura organizacional ela é fundamental para qualquer crescimento sustentável de negócio. Perfeito. Agora dê o recado aí, onde suas redes sociais. Vamos Aonde lá! encontra a Samantha? Aonde encontra a Samantha? Eu tô no @Samantha com th.rfreitas. Eu tô no LinkedIn, no Instagram. Eu tô em todas as redes sociais, eu acho. Ela está em todos os lugares e você não pode perder essa oportunidade de entrar em contato com a Samantha. Ai, com certeza. Então, um brinde aos Ai, que maravilha. valores, um brinde à ética, um brinde à cultura organizacional. Tchim, tchim. Sim.